Olá, bem-vindo ao canal Deus para você. Nós hoje vamos abordar um tema muito pouco esclarecido por muitas pessoas, muito pouco abordado nas igrejas, que é o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim, segundo a ordem de Melquisedeque? Sim, no livro de Hebreus nos traz três grandes referências, três repetições sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas afinal, quem é Melquisedeque? Qual era a importância de Melquisedeque sobre o fundamento do seu sacerdócio em relação a Cristo? Qual é o verdadeiro sentido do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? Seja bem-vindo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre esse tema, sobre a ordem de Melquisedeque e várias justificativas o porquê de Cristo ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns ocultistas justificam esse segmento das Escrituras para fundamentar a questão de sociedades secretas como Rosa Cruz e outras mais. Já outros utilizam esse texto base como justificativa do dízimo dentro das igrejas na atualidade. Então nós vamos verificar qual é o real sentido do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Vamos continuar. Antes de tudo, nós vamos fazer uma pequena pausa. É necessário que compreendamos qual é o verdadeiro sentido e a natureza do sacerdócio segundo a óptica da lei. Afinal de contas, o que é o sacerdote segundo a lei? O sacerdote segundo a lei é nada mais, nada menos do que o representante do povo diante de Deus, ou seja, o mediador do povo diante de Deus. As funções do sacerdote estavam inclusas a do sacrifício, de levar as orações do povo a Deus, entre outras demais coisas referentes ao que? A mediação entre Deus e os homens. Para tanto, o principal critério de elegibilidade para o sacerdócio era exatamente que determinado homem de Deus ele fosse especificamente de uma tribo, que é chamada tribo de Levi. Os levitas eles ficavam responsáveis pelo serviço do reino. E aqui não é diferente. Para que fosse um homem designado como sacerdote, ele obrigatoriamente teria de ser segundo a tribo de Levi. Vamos consultar? As referências do sacerdote nós podemos encontrar nos livros de Êxodo, capítulos 28 e 29, no livro de Levíticos, capítulo 21 e também em 1 Crônicas 24. Faço o convite para que você faça a leitura desses textos. Além do sacerdote propriamente dito, nós temos também a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é a autoridade máxima dos sacerdotes segundo a lei. Quando nós falamos de sumo sacerdote, nos referimos à grande autoridade do sacerdote sobre os demais sacerdotes. Precisamos fazer essa pausa para que pudéssemos fundamentar o que é o sacerdócio de Cristo. Mas eu já posso antecipar algo para vocês. A Bíblia nos fala que Jesus é o quê? É mediador entre Deus e os homens. Isso, segundo a lei, é figura de quem? Do sacerdote. Ok? Agora nós vamos entrar na questão de Melquisedeque. Afinal, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Como é que pode isso? Eu gostaria de trazer uma curiosidade. Jesus era da tribo de Judá. Como poderia Jesus ser sacerdote, segundo o que está escrito no livro de Hebreus, sendo que ele era da tribo de Judá? E será que existe algum conflito? Segundo as Escrituras, nós podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17, capítulo 3, primeiro, capítulo 4, verso 14, que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Opa, mas espera aí, para ser sacerdote, Jesus precisaria ser da tribo de Levi, correto? Sim, mas aí é onde está o ponto-chave do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro de tudo, nós precisamos voltar nas profecias do profeta Zacarias, onde ele fala que o seguinte, capítulo 6, versos 12 e versos 13. Me acompanhem, por favor. Aqui fala no livro de Zacarias, capítulo 6, versos 12 e versos 13. E fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, profetizando sobre Jesus. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e
ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre os ambos os ofícios. Opa! O profeta Zacarias, ele nos ensina que o Senhor Jesus, ele teria dois grandes ministérios. Ele seria o quê? Sacerdote e rei. Para que ele fosse rei, ótimo! E Jesus é rei, porque ele é o rei da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, ele é da raiz dos reis, ele é descendente dos reis. Jesus é nosso rei. Já a questão do sacerdote, como é que fica? A palavra de Deus nos fala que Jesus seria sacerdote também. Então aí é a grande chave para que possamos entender qual é o objetivo principal do versículo onde diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque afinal, o fato é que jamais Jesus, segundo a lei de Moisés, poderia ser sacerdote segundo a lei. E o escrito de Hebreus afirma que Jesus era sumo sacerdote segundo uma ordem diferente. Não segundo a ordem de Arão ou da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nós vamos começar a entrar propriamente em quem foi Melquisedeque, ok? Me acompanhe. Mas afinal, quem é Melquisedeque? Eu te faço um desafio, antes de você fazer uma pequena leitura do livro de Hebreus, capítulos do 4 ao 7. É um livro curto, vai ser também bem resumido para você fazer a leitura. Vai ser bem resumido para você fazer a leitura. Mas o que eu posso antecipar é que Hebreus capítulo 4, ele introduz sobre o sacerdócio de Cristo. Capítulo 5, ele compara o sacerdócio imperfeito dos homens com o sacerdócio perfeito de Cristo, assim como atesta a consumação da salvação dada por meio de Jesus Cristo. Já o capítulo 6 de Hebreus, Deus jura por Ele mesmo ao fazer a promessa a Abraão, demonstrando a imutabilidade das duas promessas, onde Jesus foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Hebreus capítulo 7 explica sobre Melquisedeque e reconhece o sacerdócio superior de uma nova lei, certo? Ou seja, a mudança da lei, a mudança para o quê? Para uma nova aliança. Nova aliança essa que nós somos salvos, ok? Se você é de alguma religião que não crê em separação de leis, depois nós podemos ver um outro estudo onde isso pode vir a esclarecer mais sobre graça. Clique aqui, ó, nesse link abaixo, nesse pequeno trecho aqui, onde será apresentado, que você vai ser direcionado ao estudo sobre graça, ok? A Bíblia explica que Melquisedeque foi um grande sacerdote de Deus Altíssimo, sem genealogia, foi tanto sacerdote como rei da cidade de Salém. Uma curiosidade, que Salém quer dizer paz, e Melquisedeque ele não possuía vínculo com os ascendentes de Abraão, ou seja, ele não possuía sangue hebreu. Mas como é que podia alguém ser sacerdote do Santo Altíssimo, ou seja, ser sacerdote do Deus Altíssimo, sendo que não fazia parte do povo escolhido? Bem, a Bíblia nos mostra isso. Havia sim, no caso Melquisedeque. O grande ponto, a grande máxima, por certo, Abraão compreendeu que o Senhor preparara todas as nações para receber da sua descendência a bênção de Deus, que foi a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Sendo assim, Abraão ceiou. Na verdade, isso é o que? Ceiar é um prelúdio daquilo que Cristo faria exatamente ao selar a nova aliança, e dizimou, mesmo não havendo lei, como prelúdio da separação de um povo, ou seja, o povo hebreu, para o surgimento da lei, a lei mosaica que eu me refiro, para conhecer o seu descendente. Porque, lógico, apenas através da lei é possível se chegar a Cristo. O próprio livro de Gálatas, capítulo 1, nos fala que a lei nos serviu de aio para chegar ao Messias, ou seja, nos serviu de guia, porque apenas aquele que conseguisse cumprir a lei na sua integralidade, esse sim era o Messias, esse sim era o Rei dos Judeus, e assim nós identificamos o Cristo. Então veja bem, a lei ela teve um objetivo na qual terminou com Cristo, onde foi o quê? Reconhecer a Cristo. Assim percebemos que uma das características também de Melquisedeque é que em sua aparência
Segundo as Escrituras, é como ele se fosse eterno, ou seja, ele não tendo registro de nascimento e nem de morte, é como se ele tivesse o quê? Ele não tivesse início, meio e fim. Então também temos essa pequena característica que se assemelha a Cristo. Agora vamos entrar no segundo ponto. Qual é a importância de Melquisedeque e sobre qual fundamento o seu sacerdócio está fundamentado? A Bíblia nos diz que Melquisedeque era tanto rei quanto sacerdote ao mesmo tempo, o que era impossível segundo a lei mosaica. É importante frisar que o sacerdócio de Melquisedeque ele foi reconhecido por Abraão incondicionalmente. Caso contrário, Abraão não teria ceado nem dizimado a Melquisedeque. Para que Jesus fosse sacerdote, o sacerdócio teria de ser mudado. Ou seja, a lei teria de sofrer o quê? Uma mutação. O que podemos verificar então que a máxima, o objetivo principal do texto é enfatizar a superioridade da nova lei instituída por Cristo. Nova lei é essa que nós conhecemos por Nova Aliança. E enfatizar o sacerdócio de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Se nos ativer a esse ponto, como o sacerdócio e a lei de Moisés estão ligadas, se o sacerdócio for mudado, então a lei precisa ser mudada. Hebreus, no verso 12. Portanto, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Opa, nós temos um ponto principal aqui. Qual é a mensagem principal de Jesus Cristo? A fundamentação para que Jesus Cristo seja sacerdote é que houve uma mudança na lei. Ou seja, uma lei para que seja mudada é preciso o quê? Que se tenha duas leis e não uma lei só. Só aqui nós já começamos a perceber de que há uma separação entre a lei antiga e a nova lei. Também nos versos 18 e 19, vemos também uma ratificação do que acabamos de ler, onde diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, se referindo à lei de Moisés. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ou seja, que nova esperança é essa que nós temos? É a esperança da lei de uma nova aliança, na qual Cristo levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades e conquistou ali a salvação, para que eu e para que você pudéssemos ser salvos. Portanto, o presente ponto aqui é que os crentes em Cristo, que creem na eficácia da morte de Jesus e ressurreição do mesmo, creem no seu sacerdócio como mediador entre Deus e os homens. Sendo assim, aqueles que querem viver sobre a lei de Moisés, hoje em dia, desligam-se do sacerdócio de Jesus Cristo, porque não pode ser um sacerdote, Jesus Cristo, segundo a lei de Moisés. E também o livro de Gálatas, eu faço o desafio para a leitura do livro de Gálatas, capítulo 3 e capítulo 5, onde essa mesma mensagem é ensinada pelo apóstolo Paulo. Temos então a garantia que o sacerdócio de Cristo foi estabelecido por intermédio de uma nova lei, melhor, mais eficaz e superior à anterior. Se nós lermos então capítulo 7, versos 20 a 22, temos: e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Aqui, o próprio Deus jurou por Ele mesmo que o sacerdócio de Cristo era o que? Designado diretamente pela palavra de Deus e não mais pela escolha de homens mediante a lei. Aqui nós percebemos a superioridade. Por quê? Porque o próprio Deus jurou o que? O sacerdócio eterno de Cristo para as nossas vidas. Então, assim, podemos chegar ao seguinte questionamento: qual o verdadeiro sentido do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Acabamos de aprender isso. O objetivo de Cristo ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque não é
como por alguns, por falta de conhecimento, perseverar na doutrina do dízimo ou justificar as práticas da lei mosaica, hoje sobre a égide da nova aliança, na qual somos salvos, mas sim fundamentar, apresentar, ratificar, esclarecer e consolidar que houve uma mudança de lei, uma lei na qual superior à primeira, qual era imperfeita e que não possuía a capacidade de salvar qualquer pessoa, mas sim fundamentar uma nova lei, na qual Jesus Cristo, na última ceia, falou: este é o cálice da nova aliança, na qual será derramada por muitos. Nova aliança essa, segundo a promessa que Deus fez a Abraão, todas as nações serão benditas na sua descendência. Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Para que aqueles que nele creem se tornassem benditos, assim como foi o crente Abraão. Fato este não aceito ainda, infelizmente, pelos judeus ortodoxos. Obrigado e, havendo qualquer dúvida, envie-me um e-mail, ok? O nosso contato é dúvidas@deusparavocê.com.br.